Vi, muito obrigada por você ter topado. Eu queria muito uma mulher aqui falando de finanças, que é assim, sei lá, acho que 80% do que eu recebo no blog é sempre as finanças, enfim, o grande drama, né? Infelizmente, porque acho que as mulheres sofreriam muito menos se a gente soubesse lidar com dinheiro e tivesse uma autonomia, sabe, financeira. Primeiro, antes de tudo, eu quero que você se apresente, que você fale um pouquinho quem você é e como você começou esse trabalho. Que eu tô achando incrível ver tantas mulheres falando de dinheiro. Eu morro de orgulho, Vi. Cada vez que eu vejo uma falando de um tema que é muito masculino ainda, eu quero sair na janela e gritar assim, aplaudir vocês. Obrigada. Começar. Tarsila, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, tenho acompanhado o seu trabalho aí faz um tempo, né? Eu conheço você através lá do Bitumami e tenho acompanhado, adoro o seu trabalho, muito obrigada mesmo. E realmente falar sobre finanças para o público, né? Para as mulheres que estão ali divorciando, acabaram se divorciar, enfim. É um tema muito importante que eu gosto muito. Bom, eu comecei a trabalhar com finanças tem um pouco mais de 15 anos. Minha origem, eu vim da área eu sou engenheira, né? Sou formada em engenharia e trabalhei 10 anos na área de meio ambiente e segurança do trabalho. E aí migrei para a parte de finanças pessoais. Muito, assim, por vários motivos, mas um dos motivos foi porque eu comecei a aprender sobre finanças, principalmente para ajudar minha mãe. A minha mãe era viúva, meu pai já tinha falecido faz alguns anos, e eu comecei a ajudá-la para ela conseguir fazer mais renda do dinheiro que ela tinha, para ela ter mais qualidade de vida. Ai, que bárbaro. Que E bárbaro. E eu não sabia disso. É. Foi para ajudar, né? É num momento de dificuldade, né? De crise, isso que eu quero dizer. Sim, né? sim. E de necessidade, assim, né? De não conseguir, às vezes, entender aquele mundo que era muito mais cuidado por homem, né? E, de repente, ela precisava, né, dessa ajuda. E aí eu fui aprendendo sobre investimentos, finanças, fui entendendo, né? Tá, mas como que eu diversifico? Como é que eu penso? Como é que eu planejo a independência financeira, tirar renda daquele dinheiro? E aí comecei a me apaixonar por essa área, comecei assim a descobrir um mundo de finanças, isso mais de 15 anos atrás, quando a gente não tinha tantos fundos distribuídos em corretoras, né? Não tinha tanta informação. E aí eu comecei a ajudar meus amigos e fui me apaixonando por essa área. E aí eu fui ficando, aí resolvi mudar de carreira mesmo. Saí da empresa que eu trabalhava e comecei a atender, dar consultoria. E aí tirei as certificações, né? Foi em 2007 que eu tirei a certificação de planejadora financeira pessoal, que é uma certificação internacional. E aí depois eu passei 10 anos com foco mais em investimentos, realmente gerindo carteiras de investimentos. E agora tenho quase 4 anos que eu saí da empresa de investimentos para empreender realmente com planejamento financeiro de forma independente, fazer esse projeto voltado para as mulheres, que eu sempre, faz 10 anos que desde 2009 que eu comecei a desenvolver essa ideia de falar de finanças para mulheres, mas nas empresas que eu trabalhava, eles nunca entendiam, porque era assim, na média a gente era em 15 consultores, né? 15 officers ali, assessores de investimentos, só eu mulher. E aí eu falava com eles, não, vamos fazer. Daí até que chegou um dia que surgiu um evento que a gente podia convidar as clientes mulheres, era um evento para mulheres lá do prédio todo. Aí fui falar com eles, então, vocês podem chamar as clientes mulheres e tal. Aí eu fui descobrir.
fui descobrir que, assim, 5, 10% no máximo dos clientes deles eram mulheres, né? A maioria eram clientes homens. Aí eu falei, É um mundo muito masculino. Ainda é, né, Vivi? Não é? Eu fiz ainda uma é. palestra há pouco tempo num banco de investimentos, só homens na plateia, né? Enfim. Uhum. É um mundo ainda muito masculino, né? Primeira pergunta que chegou para mim nas caixinhas que eu mandei, e que foi uma das minhas grandes dificuldades quando eu me separei também, Vi, é como organizar as suas contas, né? Como você. Eu quero que você passe dicas aí práticas de como a gente consegue fazer uma leitura real da onde o nosso dinheiro vai. Porque muitas vezes a gente não tem essa leitura, a gente não sabe quanto a gente gasta. Então, essa é a primeira pergunta. Tá. Posso já fazer a primeira e a segunda? Porque aí você Pode. conecta? Sim, pode. A segunda é a dificuldade que as meninas têm, e que eu também tive, de ter uma noção exata dos seus custos para debater uma pensão. Né? Porque você vai debater ali uma pensão para o seu filho. E se você não sabe quanto a sua vida custa, e não é nem a sua vida, o que eu digo a sua vida é da vida daquela criança dentro da sua casa. Sim. Como pleitear um valor se você nem sabe, né? Se você não tem noção de quanto a vida custa. Tá bom? Tá. Pode começar. Vamos lá. Bom, primeiro, para saber exatamente quanto você gasta, precisa medir e medir tudo. E tirar também, abrir as caixas pretas que a gente tem nas nossas finanças, eu costumo dizer, né? Aqueles gastos que a gente não gosta de enxergar, que a gente não quer saber que tem. Então, a gente precisa realmente criar coragem, tirar as vendas dos olhos, né? Tirar todas as vendas para encarar e olhar todos esses gastos. Então, a gente precisa colocar no papel, né? Geralmente a pessoa coloca lá no papel, o aluguel, condomínio, IPTU, essas contas assim. Mas a gente tem que colocar tudo. Então, assim, se puder anotar durante um mês, anotar durante um mês tudo que gasta. Se não conseguir anotar, abre todas as contas. Então, pega o extrato da conta corrente, pega o extrato. Esse é o ponto assim, onde as pessoas mais se perdem, gente. Isso é muito importante que eu vou falar agora. É o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, a maioria das pessoas coloca lá assim, condomínio, IPTU, aluguel, supermercado, cartão de crédito. Tá, mas o que você gastou? Põe lá, cartão de crédito, R$ 500, tá? Sua mensalidade do cartão de crédito custa R$ 500? Não, R$ 500 é o que eu gastei que tá ali dentro. Então, a gente precisa abrir isso. Foi R$ 100 no supermercado, então tem que pôr no supermercado. Foi R$ 100 no combustível, então a gente tem que abrir essa caixa preta. O cartão de crédito é uma conta assim que as pessoas se perdem. R$ 40 Netflix, mas né, não é? E por aí vai. Mas os reis de gasto que eu tenho visto que as pessoas se perdem no cartão de crédito é pedir comida em casa e carro por aplicativo, né? Que as pessoas, não, é só R$ 8, R$ 11, R$ 10. A hora que vai ver, isso aí vai somando R$ 700 no final do mês, né? Então, de Uber. Perfeito. De Uber, até então, às vezes ficar um tempo sem fatura de cartão de crédito e destrincha aquela fatura de cartão de crédito. Vê isso, né, todos os seus tipos de gasto ali. Isso, aí pega todos os seus gastos do mês e coloca em categorias, né? Então, em moradia, o que eu pago de condomínio, aluguel, tudo mais. Alimentação, então é supermercado, alimentação do dia a dia, né? O que eu gasto de alimentação. Sendo que restaurante, esse tipo de coisa, tá numa outra categoria, que é a categoria de lazer, de diversão. Então, separar em categorias, aí você consegue ter o macro. E tem a categoria dos dependentes. Então, dos filhos, quanto que eu gasto com os filhos? Exatamente. Então, a gente separa tudo ali para entender quanto gasta com os filhos. E aí, né, então, indo para a segunda pergunta sobre quando eu vou pedir uma pensão
como que eu calculo isso. E aí, gente, a pensão ela é muito mais ampla, porque a gente precisa olhar. Peraí, mas eu tenho que morar num apartamento maior porque eu tenho meu filho ou meus filhos. Então, eu tenho um condomínio um pouco mais alto, eu tenho uma manutenção, eu tenho que ter uma funcionária para me ajudar a limpar a casa, eu pago um aluguel mais alto, né? Então, tudo isso deve entrar nessa conta da pensão, né? Então, todos esses gastos a mais que a gente vai ter por conta dos filhos, né? É uma realidade, a gente deve computar também na pensão. Outra coisa que a gente esquece muito quando vai olhar a pensão é que a gente vai buscar o filho, leva aqui e ali, não sei o quê, gasta muito mais combustível e estacionamento que a gente não põe nessa conta. Presente de aniversário também são coisas que a gente acaba não colocando nessa conta. Eu mesmo percebi. E custa, e sai muito caro isso. Eu mesma percebi isso quando eu me separei do pai da minha filha, já em mais de 10 anos, mas ela era pequena, ela tinha 4 anos. Então, quando eu fui fazer essa conta, a advogada também me ajudou, porque eu também não tinha pensado em tudo isso. Vivi, falando ainda de orçamento, as perguntas que me chegaram nesse sentido quais são os cortes mais fáceis da gente fazer? Olha, eu diria o seguinte, eu não sei se eu quero falar dos cortes mais fáceis, mas talvez os cortes que vão tornar a sua vida no dia a dia mais fácil. Tá bom. Tá? Que é o seguinte, gente, a gente precisa, esse é o momento de repensar e olhar para os gastos fixos, para aqueles gastos que vão ter todo mês. E esses gastos fixos, eles precisam ser o menor possível. Porque, gente, uma coisa não tem jeito. Tinham 2 salários, talvez, ou um salário que mantinha uma casa. E agora, essa mesma renda dos 2 ou de um, enfim, vai ter que manter 2 casas. Então, não vai dar para ser 2 casas no mesmo padrão que era uma casa. Isso aí vai ter que mudar. E quanto menor for esse custo fixo, mais fácil vai ficar a sua vida. Então, não faz a conta justinha. Ah, então, é isso aqui que eu vou ter de renda, então eu vou poder pagar tanto de aluguel. Coloca um aluguel um pouco menor. Então, na hora de definir essa casa, ou se isso está te apertando, já reveja e mude para algo com um aluguel menor, com um custo menor, um condomínio menor, né, que vai ter tudo mais barato. Então, esses gastos grandes que eles pesam no mês a mês, é importante que a gente busque ter eles menores. Então, não é o corte mais fácil, mas é o corte que vai deixar a sua vida melhor depois e mais fácil depois do que ficar aquele todo mês com aquela conta muito pesada fixa que você não consegue mexer. Que dívidas, que tipos de dívida devemos evitar? Todas, né? Mas assim, né? Dívidas devemos evitar todas. Devemos evitar mas todas. Perrengue, né? Que um divórcio é um perrengão. Que dívidas evitar? Então, precisa evitar dívidas de juros altos, né? Principalmente cheque especial, cartão de crédito. Não adianta você ficar fazendo compras e postergando aquele pagamento do cartão de crédito, entrando em dívidas de cartão de crédito, né? Você vai ter um custo muito mais alto e vai precisar pegar dinheiro emprestado. O melhor é pedir dinheiro, pegar dinheiro emprestado da família, né? Que aí a gente tem os juros menor. Lógico que se comprometendo a pagar. E depois ir para empréstimos pessoais, né? No banco tem empréstimos pessoais que tem uma taxa de juros muito menor do que a taxa de juros do cartão de crédito, do cheque especial. Agora eu quero falar um pouquinho. Bom, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante do tema divórcio.
agora a gente está num outro cenário que não tem a ver só com as pessoas separadas, né? Que é aí essa recessão que a gente vai enfrentar, que ela já é uma coisa certa, né? Eu queria até que você falasse um pouquinho do panorama, do que você acha como, né, como profissional da área, como estudiosa, dos meses aí que virão, né? A gente não sabe até quando esse distanciamento vai acontecer. Então, a gente não sabe quando a economia vai voltar, né, a pegar um pouco de força. A gente já não estava num momento excelente. Uhum. Então, eu quero que você fale um pouquinho com o meu público sobre isso, sobre o que você acha que a gente vai enfrentar. E algumas pessoas estão me procurando falando sobre renegociação de salário, redução de salário, renegociação de contrato, coisas assim que eu fico desesperada de ler. Na maioria das vezes são mulheres separadas, então não tem como eu não me colocar na posição delas, na situação delas. Assim, eu consigo imaginar o desespero de cada uma delas. Muitas vezes contam com o ex-marido, que até acho que poderia ter condições melhores, mas muitos não têm essa disponibilidade de querer ajudar e de se importar. Uhum. Uhum. Então, eu queria que você fizesse uma terapia agora. Uma terapia com informação e com conselhos. E você já passou por um divórcio, você sabe como é que é. Sua filha era pequena, acho que você consegue. Você também é uma guerreira aí, pelo que a gente já conversou. Então, eu queria que você falasse com essa mulherada agora sobre isso. O que você pode, enfim, dividir com elas? Vamos lá. Bom, primeiro, né, assim, tanto logo depois de um divórcio, ou, vamos supor, já fiz vários conteúdos para quem fica desempregado. Então, o que a gente está vivendo agora é um momento também que a gente nunca viveu, nunca vimos isso. E a gente não sabe exatamente mesmo o que vai acontecer e quanto tempo, né, vai durar isso. Esperamos que não seja tanto tempo, mas, né, toda uma indefinição. E a hora que voltar, como que isso vai voltar, né, o que vai acontecer. Então, são momentos que a gente precisa de muita atenção. E são momentos agora que a gente realmente tem que colocar todos os números no papel e revisar tudo. Tirar todos os gastos desnecessários, assinaturas que a gente assina e não sabe para que serve. Então, esse é o momento de realmente, sabe, cada R$ 10 que você vai economizar do seu custo fixo, elimina isso. Você paga a tarifa de conta de banco, não precisa pagar, muda a sua conta do banco para uma conta essencial ou vai para um banco digital. Né? A conta essencial, todo banco, gente, no Brasil é obrigado a ter uma conta sem tarifa nenhuma, que chama conta essencial. Eu mudei a minha conta no meu banco, eu pagava lá 50, 60 reais por mês de tarifa e eu liguei no próprio telefone, lá atendimento do telefone, e pedi, olha, eu quero mudar minha conta para conta essencial. Pronto, o cara mudou na hora e pronto. No mês seguinte já não tinha mais tarifa. Então é simples mudar, você não vai ter que se indispor com o gerente, nada disso. É lógico que você tem uns pacotes, né? Você tem várias coisas que você... Tipo, você pode fazer 4 saques sem custo, enfim, tem algumas restrições ali. Você tem que se encaixar dentro daqueles números ou vai para um banco digital que não tem tarifa. Enfim, evita, né, gastos desnecessários. Então, esse é o momento, né, quando a gente fica desempregado também, tem que reduzir tudo. A ração do cachorro, vou comprar uma ração mais barata. Enfim, diminui o máximo de gastos que você puder. Tá, eu não posso eliminar esse gasto, mas eu posso trocar ele por algo mais barato. Eu vou começar a fazer uma lista de supermercado e ficar dentro daquela lista para não gastar à toa, para não estragar a comida na geladeira, não estragar a comida em casa. Eu tenho comida guardada, então vou olhar aqui que eu tenho guardado aqui que está para vencer e vou usar.
vou fazer isso em vez de gastar. Então, esse é o momento realmente da gente revisar todos os gastos, renegociar. Eu pago aluguel, liga lá para a imobiliária, já pede desconto. Tem muita gente já pedindo. Tem escolas, né, até dando desconto. Outro dia, semana passada, também falei com um casal. Eles têm um filho pequeno de 2, 3 anos, está na escola integral, custa super caro, eles vão tirar da escola, porque o filho é pequeno, né? Não é, né? A minha filha está tendo aula online, mas com uma criança de 2, 3 anos, vai ter que ficar com ela em casa, não vai ter, não sabe quanto tempo é, então as pessoas estão tomando as atitudes rápido para poder economizar logo o dinheiro e não tá com esse tipo de gasto, assim. Hoje mesmo a escola também de inglês da minha filha já me ligou que eles vão voltar com aula online, mas que já vão dar um desconto de 50%. Então, Tá. né, as próprias empresas também estão partindo para isso. E não é vergonha nenhuma, né, Vivi? Você pegar o telefone, como você falou, e você ligar nos lugares, e você passar sua situação, e você falar, né? Não é mesmo. Não é vergonha nenhuma, gente, por favor. Eu lembro, assim que eu me separei, a primeira vez que eu fiz foi ligar na net. É um ano que, em termos de crescimento econômico, esse tipo de coisa está comprometido, né? Talvez não tenha muito crescimento, né? Um crescimento do PIB, esse tipo de coisa que se esperava, não vai ter. Mas eu acho, assim, que a gente tem que correr atrás, né? Então, né, falamos de reduzir despesas, mas temos que olhar também, e se eu tiver meu salário reduzido, esse tipo de coisa, o que eu faço? Então, tá na hora também da gente se reinventar, inovar e pensar soluções, Qual que é o meu plano B? Qual que é uma outra atividade que eu posso fazer? É claro que os salários têm salários baixos, que a vida tá muito cara, mas o hábito de guardar e da disciplina, eu acho que é maior do que tudo no fim das contas. Eu tava vendo um Globo Repórter aí que passou, não sei se você viu, há pouco tempo. Uhum. E passou um senhor super simples do Nordeste. E, gente, ele construiu não sei quantas casas, né, ganhando. Ele não teve um salário alto. Só que provavelmente ele era super disciplinado. E hoje ele tem ali o patrimônio dele, ajuda a família, uma graça a reportagem. Então, e como a gente nunca passou por uma coisa tão forte e tão... uma coisa nova, né? Esse caos da pandemia com uma crise de ninguém poder trabalhar. Será que não está na hora também da gente se educar, né? Eu digo... Eu não sei se você você fala com a sua filha sobre isso. Isso é uma preocupação que eu tenho com o Antônio. Eu não falo com ele sobre isso ainda. Vou ver, depois eu vou até conversar com você, se você tem ideias. Porque eu acho que é uma coisa, é uma cultura mesmo que a gente precisa construir e que a gente não tem no Brasil. Então, isso aqui que está acontecendo agora está sendo assim... Talvez muita gente já pensou em ter um dinheiro guardado e não teve, e agora está sentindo na pele, né? Então, sim, o que a gente está vivendo agora trouxe exatamente a importância dessa reserva de emergência. Por que eu preciso ter reserva de emergência? Sabe? Precisa ter. E mais do que isso que está acontecendo agora veio um gostinho, uma antecipação para as pessoas que quando a gente fala, você tem que pensar na aposentadoria, como que você vai construir sua aposentadoria, vai juntar dinheiro para aposentadoria e tudo mais, assim, mas tá longe, mas não sei o quê, lá a gente dá um jeito. Então, isso que está acontecendo agora ilustra muito isso, cara. Assim, e aí, o que você vai fazer a hora que chegar? Porque é assim, chegou e vai fazer como, né? Não guardou, o tempo passa, né? Muitas pessoas agora devem ter pensado, nossa, 3 anos atrás eu queria ter começado a guardar dinheiro para isso e não comecei. Se eu tivesse guardado, hoje eu estava diferente. Então, é isso. Então, agora as pessoas vão
precisam perceber esse senso de importância e de urgência de começar sim a guardar dinheiro, né? Porque o guardar dinheiro é se cuidar, né? É estar se cuidando para enfrentar qualquer cenário Sim. na vida, né? Eu acho que isso vai mexer com muita gente, Vivi, porque a gente Vai. nunca tinha passado por algo assim. Ficava muito no abstrato. Você precisa guardar dinheiro, né? A gente nunca tinha passado por algo similar. Então, eu acho que pode ser muito educativo. Vamos pensar assim. E tomara que as pessoas se interessem e comecem esse movimento, né? Porque é o que você falou, isso é se cuidar, é se respeitar, é se amar. Toda a linha é uma forma de você... De autoestima mesmo, de você se proteger de ciladas, né? Sim, eu acho que é uma coisa muito importante. E nesse momento o que acontece? Então as pessoas estão percebendo que elas não precisam comprar metade das coisas que elas compravam, né? Exato. Talvez, tá bom, vou ter uma redução de renda também, ok. Mas na hora que a vida começar a voltar ao normal e você começar a ter a renda de novo, não aumente os gastos junto com a renda. Comece a guardar mais dinheiro em vez de aumentar os gastos. Não aumente os gastos. Aprendeu? Todo mundo agora vai aprender a gastar menos. Então, fica nisso agora por um tempo, mesmo que depois a receita, né, volte ao normal. Começa a guardar mais dinheiro para poder ter mais dinheiro aí guardado, investido, realizar mais sonhos e viver uma aposentadoria, uma independência financeira aí mais tranquila mesmo. Vivi, muito obrigada. Eu amei. Eu que agradeço. A gente vai fazer mais coisas junto, tá bom? Eu amei mesmo. Obrigada pelo seu conhecimento. Vou falar para as meninas que mais perguntas para elas irem lá te perguntar ou perguntam para mim e eu te encaminho. Enfim, muito obrigada. Foi um grande prazer, Vivi. Foi um grande prazer meu também, Tarsila. Muito obrigada. Sucesso aí nessa sua caminhada, que a gente precisa de você e de todas as outras. Falando sobre esse tema. Obrigada. Tá e você bom? também, viu?